bem-vindos a mais uma live e estamos aí às vésperas dos Dias dos Pais e a gente está aproveitando o dia de hoje para justamente falar com os pais. E a gente está tendo o prazer de receber o Rafael Barros, que ele é pai e pastor, e vai estar conversando um pouco com a gente sobre que tipos de pais existem, que tipo de pais os pais podem ser para os seus filhos. E aí, Rafa, fala um pouquinho pra gente aí, que tipo de pais são esses? Pois é, Andressa, primeiro eu queria dar boa tarde a todos. Estou muito feliz em estar aqui, mas muito feliz mesmo. Sobretudo porque há 4 anos atrás eu estava numa condição bem diferente. Eu estava celebrando essa Semana dos Pais, eu não posso deixar de dizer que eu não estava celebrando, mas eu estava dentro de uma UTI com a minha filha internada. Então enquanto vinha aqui no caminho, eu estava pensando sobre esses dias e hoje, assim, veio a memória, assim, com muita gratidão, com muita alegria. Eu estou aqui hoje para falar sobre os tipos de pais, né, que existem. Eu queria trazer essa reflexão, esse bate-papo aqui, no sentido não de trazer essas definições, essas subdefinições sobre pais, mas a gente nortear o nosso bate-papo sobre aquilo que parece óbvio, né? O pai presente e o pai ausente, né? Então isso de fato é o que marca a vida dos nossos filhos, é um pai presente e um pai ausente. Muito bom. E dentro dessa perspectiva o pai presente, Rafa, como é que ele deve se fazer presente? Como é que ele deve impactar a vida dos filhos? A gente sabe que quanto pais, o pai é uma referência muito importante na vida dos seus filhos, né? Nós temos o nosso exemplo perfeito que é Deus, mas os pais, eles têm uma função muito específica e como é que eles podem se tornar presentes, se tornar realmente impactantes, tendo um impacto real na vida dos seus filhos, no presente e no futuro, né? Porque a sementinha que a gente planta hoje, sim, né, eles vão colher lá na frente. Primeiro, eu tive a oportunidade de vivenciar essas duas experiências, né? A ausência enquanto filho, eu tive um pai bastante ausente, fruto de uma separação, e eu ainda era muito novo, eu tinha 2 meses de vida, mas também eu tive essa oportunidade de vivenciar a paternidade de forma presente, né? E eu costumo dizer que a ausência da paternidade, né, o pai que se torna ausente ou que é ausente, é aquele ainda que não descobriu o amor, é aquele que gosta, é aquele que se dedica, é aquele que investe, inclusive financeiramente, é aquele que compra tudo que o filho precisa, mas não se doa. Então é aquele que não descobriu o amor ainda. Porque eu aprendi, Andressa, algo muito interessante, que gostar é querer bem, né? É verdade. E amar é querer estar perto. Então eu posso, enquanto um pai ausente, querer muito bem, comprar todas as coisas e ofertar todas as coisas que meu filho precisa. Mas desejar estar perto é uma expressão de amor. É verdade. Então, tem aquela frasinha, né, que o pessoal diz que é melhor estar presente do que dar presente, né? Sim, com certeza. Para o filho é muito mais válido, né? A presença do pai ali perto, né? Então a presença, aí eu queria desenvolver mais esse bate-papo nesse sentido, porque aqueles que de fato têm essa dinâmica da ausência, enquanto a gente falar da presença, eles vão se identificar com tudo isso, né? Então a presença, biblicamente falando, a gente recebe um conselho, a gente recebe uma direção do autor de Provérbios que é belíssima, né? Que está lá em Provérbios 22:6, que diz: ensina teu filho no caminho que deve andar, e ainda quando esteja grande, jamais se desviará dele, né? E eu acho interessante porque esse texto fala de um processo. Ele fala: ensina no caminho. E eu acredito que existem 3 formas de a gente, 3 elementos indispensáveis para a gente poder cumprir com esse conselho, com esse mandato de ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Não é? A primeira forma é a presença em si, a segunda forma é a participação e a terceira forma é a paciência. Uma homenagem, uma forma didática de a gente poder falar aos pais, tendo em vista que a gente está dentro de uma escola que se preocupa de fazer clara a mensagem. Então esses 3 P's podem reger e podem nos direcionar para a gente cumprir essa grande missão que é de Deus e Ele nos confiou
de ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Né? A presença, a participação e a paciência. No caso, a presença é a capacidade de estar simplesmente. E pode acontecer em alguns momentos, a gente vai estar presente, porém não vai participar. É engraçado que com esse boom da tecnologia, parece... exatamente isso, antes de eu falar. Pois é, esse boom da tecnologia parece que você está presente, mas você não participa, né? Então, estar presente não significa muita coisa na educação dos filhos. Você pode simplesmente ser um cumpridor de agendas, você pode separar a sua agenda e direcionar algum tempo para o seu filho, mas você... Naquele momento você está ausente, porque você não está conectado, você não está sendo conectado no celular, né? Isso, você está conectado no celular, no seu, sei lá, no que é que você, naquilo que te leva a desconectar daquele momento, né? Então essa presença é algo muito especial que a gente precisa marcar na vida dos nossos filhos. E a participação também parece óbvio, não é? Mas é algo que cada vez mais parece que está em desuso nas nossas relações, nas relações que a gente vê e acompanha dentro da nossa sociedade. Então, essa presença em que o pai faz questão de se envolver, de estar, e eu acho que o texto fala sobre isso, quando ele aponta para dizer no caminho. Ele está envolvido naquele processo. É o privilégio de quem decide largar aquilo que está fazendo, que uma vez presente, mas largar aquilo que está fazendo, ele se envolver, ele tirar as sandálias, sujar os pés, sujar as mãos de barro, ele caminhar na existência do filho naquele momento. É uma questão muito de prioridade, né? Sim. Hoje em dia a gente está muito... Eu li há vários anos atrás um texto de Max Geringer falando sobre trabalho, né? Falando que o futuro do trabalho nós trabalharíamos menos, formalmente, mas muito mais horas informalmente. E é exatamente isso que acontece, porque quantas horas a gente não trabalha às vezes no celular, respondendo no WhatsApp, né? E a gente precisa realmente entender que em casa nossos filhos precisam da nossa atenção, né? E o que é mais importante para nós pais do que os nossos filhos, né? Claro. E eles não estão conosco durante a vida toda, né? Se a gente for parar para pensar bem racionalmente, eles estão conosco no máximo durante 18 anos ali, né, de vida, e o tempo menor que a gente tem de influenciá-los, porque quando vai chegando um pouco mais depois ali dos 12, 13, 14 anos, eles já ficam é mais difícil o acesso a eles, né? Claro. Então, o momento que a gente tem de estar ensinando, de estar perto, de estar se fazendo presente, é agora, né? Nesses primeiros anos, nesses primeiros 12, 13 aí, anos, em que a gente pode se fazer presente e ensinar. Tu estava falando sobre essa questão de ensinar o caminho, e eu estava lembrando do Deuteronômio 6 e 7, né? Que diz que nós devemos ensinar os nossos filhos ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, né? Em todo momento é um momento de ensino da palavra. Como é que você vai ensinar se você não se faz presente? Né? Teve uma pessoa que estava trazendo um estudo, que estava conversando com a gente sobre essa questão de pais e filhos e tal, e trouxe um dado que eu achei bem assim espantoso, porque ele estava dizendo que um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que hoje os pais estão em média com os filhos por dia 6 minutos. Né? É muito pouco. O que você faz com 6 minutos? Nem você falando de qualidade de tempo. Né? Porque as crianças falam em quantidade e qualidade de tempo, nem com qualidade de tempo, 6 minutos dá para você ensinar alguma coisa, né? Minimamente você não consegue nem escutar o que o seu filho fez no dia. Né? Então, essa questão que você colocou, assim, da questão da presença e da participação, especificamente, é extremamente importante, né, de a gente entender o papel e se realmente se fazer presente, né? Entendendo a prioridade da nossa vida, né? Deus, família, né? E filhos aí tá dentro dessa perspectiva, né? E a Bíblia aponta para que os filhos são a herança de Deus nos dá. Né? Então isso é, ao mesmo tempo, não é uma questão de uma constatação genética apenas. Né? Ser pai não é constatar geneticamente que se gerou um filho. Ser pai é um privilégio. E esse privilégio de ser parte daquilo que Deus deseja fazer no mundo. Né? A gente recebe dele esse privilégio. Eu costumo dizer que todo privilégio é acompanhado de uma responsabilidade e toda responsabilidade é acompanhada de um privilégio. Então, ser pai, a paternidade, é o desenvolver desse privilégio e o cumprimento dessa responsabilidade diante de Deus. Né? E como você bem falou, parece que esse texto evidencia esses momentos, né? Enquanto
o filho está em casa enquanto há tempo, a gente precisa ensinar. E a segunda metade do texto diz, e mesmo quando ele esteja grande, né? Ela fala sobre o segundo momento. Isso, Talvez esse momento é o momento em que o filho vai sair de casa, que naturalmente o filho vai sair de casa. Que acaba sendo, acho, um momento muito mais de consolidação daquilo que foi ensinado na infância, né? Porque quando eles são menores ali, existem alguns estudos que dizem que até 7 anos há a formação de caráter, né? Claro. Então, quando eles são menores, eles são mais ensináveis. Na medida que eles estão mais velhos, as opiniões deles já estão mais formadas, já é mais difícil. Não que a gente não é um convite a não ensinarmos, né? Mas de aproveitarmos mais intensamente, né, esses primeiros anos. E aí nos fala do último, paciência. O último é paciência, e algo assim me chamou muita atenção, porque é necessário ter paciência para poder estar envolvido nesse processo, né? É interessante que eu estava refletindo, porque a paciência é uma característica do amor, né? Coríntios fala sobre isso, que o amor é paciente. E aí, ao mesmo tempo, me trouxe uma outra reflexão. Jesus, quando estava falando aos seus discípulos em Mateus 24, sobre os fins dos tempos, os fins das eras, né? Os sinais do fim dos tempos, ele falou que no final dos tempos, né, o amor de muitos se esfriará. E é interessante que eu refleti sobre isso. Agora, o amor se esfriará não por causa somente do aumento da violência, não por causa do aumento do ódio, mas por causa da pressa. É interessante, né? É verdade. Da falta de paciência, da pressa. Perspectiva, não, A pressa é a responsável, sobretudo nos nossos dias. A pressa é a responsável pela diminuição do amor entre nós. E quando se trata da relação com os filhos, a gente começa a refletir mais profundamente. Eu estou apressado demais para parar um tempo e me dedicar a brincar com meus filhos. E eu, particularmente, eu costumo dizer que eu brinco de tudo com Letícia. Então eu sento, eu brinco de boneca, eu brinco de subir em árvore, eu sou aquele no mundo das Barbies e das bonecas. E eu costumo dizer que somente 2 coisas que eu não fiz com a minha filha, né? Ou não é que eu não fiz, a segunda pelo menos eu tentei. A primeira foi amamentar, isso não é inerente à nossa condição de pai. Não há possibilidades, eu fiquei tranquilo enquanto a isso, embora eu desejava muitas vezes, quando via minha esposa naquele momento sublime, né, algo tão maravilhoso, aquela conexão assim eterna, é algo divino. E aí, a segunda coisa é prender e arrumar o cabelo dela. Isso sim, eu acho que é algo que eu abri mão. Eu abri mão dessa tarefa, mas é um privilégio de poder ser parte, né? E eu acho que enquanto a gente marca, enquanto a gente é parte, a gente marca essa diferença, a gente ensina, a gente participa, e é um privilégio nosso. Eu lembro que assim que Letícia chegou em casa da maternidade, fui eu que troquei a primeira roupa dela. É até engraçado que eu falei, olha, parece um galeto, parece um galetinho, algo tão pequenininho, assim, tão delicado, mas eu quis viver essa experiência, né? Então não há nada que na minha relação com Letícia eu não tenha feito, com exceção dessas 2 coisas. A segunda eu até tentei, e tento às vezes, e é necessário, mas nunca consigo fazer da maneira que a mãe faz, né? Então, paciência, é necessário ter paciência. Perfeito. E eu costumo dizer que paciência é a capacidade de discernir os momentos e esperar o tempo certo para cada coisa. É não apressar as coisas. E a gente vive num tempo que há tanto desamor por falta de paciência. A gente tem pressa para fazer as coisas, e nessa pressa a gente esquece daquilo que é prioridade. Não somente dentro de casa, mas fora também, né? Isso, atropelo que é mais importante, né? E essa palavra é massa, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, né? Vai servir para minha vida, assim, para reflexão mesmo. E a gente precisa realmente ponderar sobre essas coisas, né? E refletir sobre o nosso papel de pai, de mãe, e buscar realmente em Deus, né, sabedoria para ter tempo para cada coisa, né? E realmente dar prioridade a quem deve ser prioridade, né? Primeiramente a Deus, que é aquele que nos fortalece, aquele que nos conduz em sabedoria e graça, e em amor, né? Nos preenche desse amor e nos faz transbordar dele. E em segundo lugar, a nossa família, né? E aí, na figura também dos nossos filhos, né?
maridos e mulheres, e aí na figura dos nossos filhos. Eu costumo dizer que a paternidade era discernida a partir da compreensão que a gente tem de Deus, né? Perfeito. E é incrível que jamais aquele que discerniu essa missão de Deus e quem Deus é, aquele que tem coragem, capacidade e privilégio de chamar esse Deus de Pai, não há como ele não desenvolver uma boa paternidade, né? Porque Deus ele passa a ser o nosso referencial, o nosso paradigma de paternidade, não é? Esse Deus amoroso, esse Deus generoso, esse Deus perdoador, o Deus que, como cita, né, um grande amigo meu, ele citava em todas as suas orações, ele dizia: Deus, muito obrigado porque tu não se cansa dos nossos recomeços. E eu acho que enquanto pais e como pais, nós precisamos estar preparados também para tantas vezes for necessário que os filhos recomecem, né? E indicar o caminho correto. Isso é algo sublime e é um privilégio imenso. É verdade, tu estavas falando, eu fiquei pensando que nem todos os pais tiveram um bom referencial de pai, né? Você estava até falando da questão da ausência do seu. E às vezes alguns pais buscam nisso a desculpa talvez para não sermos bons pais, mas que massa isso, que poderoso isso, a gente pensar que a gente tem, que os pais têm um referencial de pai que é perfeito, presente, amoroso, como tu colocaste, né? E a gente pode olhar para ele, né? Quanto pai, quanto mãe, olhar para ele e ver nele aquilo que nós precisamos ser, né? E exercer a paternidade, né? Como bênção, né? Como instrumento de bênção aí na vida dos filhos. E temos alguma pergunta? Qual seria o conselho de um pai e pastor para um pai divorciado de sua esposa e com um filho, para que ele seja um pai presente na vida daquele filho? Isso é um grande desafio. Toda separação é sim uma amputação, né, na alma, então isso vai gerar muitos danos, não somente para o casal, mas para os filhos. Mas esse conselho que eu dou é um conselho que você precisa de fato romper com esses limites geográficos, né? Você precisa priorizar aquilo que é prioridade, de fato. E nesse momento a prioridade é a relação com o filho. É não abrir mão da relação com os filhos em detrimento de qualquer que seja o conflito, a dor e tudo aquilo que a separação veio causar. Colocar isso como prioridade, colocar isso como privilégio ainda, porque essa tarefa te foi confiada, essa tarefa está em tuas mãos e foi dada por Deus para que você cumpra. Então essa questão geográfica, e é um lamento isso, não é a questão da separação, essa questão que se dissolveu essa relação, essa história, mas uma forma de poder redimir isso, ao menos que na educação dos filhos e no contato com os filhos, é sair, romper esses paradigmas de tudo isso que esses traumas causaram e ir na direção do filho e gastar tempo e se dedicar e romper essa questão geográfica também, que é muito importante. Uma palavra que me veio na cabeça é foco. Né? Ter foco naquilo que Deus, no chamado de Deus da paternidade, e não deixar que outras situações ou a dor ou alguma desavença ou discordância venha interferir neste foco, né? Desse chamado especificamente. Gente, nosso tempo está acabando. Rafa, foi muito bom estar aqui com você hoje, poder ouvir, poder compartilharmos aí um pouquinho da tua experiência, né, com Letícia e junto com Dani, e podermos compartilhar. Todos, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. Esperamos ter abençoado a vida de vocês com esse conteúdo. E na próxima quarta-feira, às 12h07, estaremos aqui novamente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, segue a gente lá no Instagram. E até a próxima quarta-feira. Deus abençoe. Tchau, tchau.